Como médico forense aposentado, tenho muitas histórias para contar de quando trabalhava no necrotério. Isso aconteceu poucos anos antes de me aposentar, mas parece que foi ontem. Naquela noite, eu fiquei sozinho no último necrotério em que trabalhei. Eu tinha uma colega que trabalhava no mesmo turno em que eu, mas nesta noite especificamente, ela pediu permissão para faltar, pois seu esposo havia se acidentado e estava no hospital. Eu tinha muito trabalho pela frente, pois naquela tarde haviam chegado vários corpos devido a um acidente em um trecho de acesso à rodovia na entrada da cidade. Lamentavelmente, houve muitos óbitos. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Um carro colidiu com uma van de viagem, dessas que tem muitos passageiros e infelizmente poucos sobreviveram. No carro havia uma família e da mesma forma trágica a mãe e sua filha, uma menina de apenas 5 anos, também perderam suas vidas. Somente o pai que estava dirigindo sobreviveu, mas em estado grave. Todos os corpos foram trazidos para fazer os procedimentos necessários, assim como preencher os papéis e documentos que nesses casos são exigidos. Não tendo outra opção, decidi começar pela pequena. Mesmo sendo um profissional, sempre ficava triste em ver uma criança naquele local, com uma vida toda pela frente, especialmente se você tiver filhos. Transportei a menina para a sala para iniciar todos os procedimentos. Os demais corpos, incluindo o da mãe, ficaram em outra sala de espera. Logo que comecei meu trabalho com a pequena, ouvi ruídos de onde estavam os outros corpos. Como disse anteriormente, o lugar estava vazio. Além de mim, somente o guarda estava presente, porém em seu posto do lado de fora. Sendo assim, resolvi ignorar e seguir com meu trabalho. Mas poucos minutos depois, o ruído voltou. Desta vez, parecia um lamento suave, mas inconfundível. Decidi sair para averiguar e ver o que estava acontecendo. Caminhei pelo corredor e entrei na sala onde estavam os corpos em espera, mas não havia ninguém lá, pelo menos ninguém vivo. Apaguei a luz e fui para a recepção para dar uma olhada e aproveitei para ir ao banheiro. Quando voltei ao local onde a menina se encontrava, notei manchas no chão que pareciam ser sangue, mas muito tênues. Também notei que a menina tinha uma marca de sangue na mão direita, algo que definitivamente não estava lá quando eu tinha deixado minutos antes. Ela morreu devido a um forte golpe na cabeça, mas seu pequeno corpo estava intacto. Quem havia sofrido várias lesões graves tinha sido sua mãe. Fiquei muito confuso, pois no fundo não sabia de onde vinham aquelas manchas no chão, mas decidi não pensar muito e continuar com o trabalho, pois ainda tinha muito a fazer. Depois de um tempo, quase terminando minhas anotações em relação ao corpo da menina, ouvi novamente ruídos e lamentos vindos da outra sala. Isso foi o suficiente para mim e decidi verificar mais uma vez. Lá vi algo que me deixou tão impactado que até os dias de hoje sinto o mesmo efeito ao lembrar. O corpo da mãe da menina se encontrava com uma perna para fora da maca e uma mão saindo do lençol. Definitivamente, ela não havia sido deixada assim. Ela estava completamente deitada na maca, com suas mãos e pés sobre ela e coberta com lençol. Sinceramente, fiquei muito impactado, principalmente porque notei que havia sangue escorrendo de uma de suas mãos. Me chamem de louco ou de um profissional sem ética, mas eu estava certo de que foi ela quem foi ver sua filha na sala de autópsias e segurou a sua mão.
por isso as manchas no chão e na mão da pequena. Decidi trancar a sala até que eu terminasse o que tinha que fazer. Não tenho ideia de como continuei trabalhando naquela noite depois do ocorrido. Suponho que os anos de experiência acabaram me sustentando. Mas mais do que o medo que senti, eu fiquei comovido, pois era uma mãe que queria estar com sua filha. Depois disso, os ruídos continuaram. Quando coloquei a menina na sala fria, decidi que era a vez da sua mãe, para que enfim pudesse ficar juntas. Quando a trouxe para a sala e comecei a trabalhar com ela, os ruídos cessaram totalmente e durante o restante de toda a noite não ouvi mais nada. Eu nunca consegui esquecer esse ocorrido, e depois de tudo que passei durante aqueles procedimentos, só me restou acreditar que realmente era a mãe querendo ficar com a sua filha. Meu nome é Arthur e quero compartilhar minha história com vocês. Sou médico forense há 10 anos e trabalhei em vários necrotérios ao longo da minha carreira. Então, já é algo cotidiano para mim ver todo tipo de cadáveres e trabalhar com eles de madrugada, que é quando geralmente caem meus turnos. Mas quando entrei para trabalhar nesse necrotério, tudo foi diferente. Em uma noite, estávamos trabalhando como de costume, meu colega e eu, quando já a altas horas da madrugada recebemos o corpo de uma idosa em estado avançado de decomposição. Os encarregados de recolher os corpos nos disseram que ela era sozinha, que não tinha família, e que foram os vizinhos que perceberam que ela havia falecido por causa do odor que emanava de sua casa. Nós seguimos com a autópsia e os procedimentos legais, e quando terminamos, a colocamos na sala fria. Estávamos conversando quando, por alguma razão, o ambiente ficou pesado e começamos a nos sentir mal, angustiados. Definitivamente, algo não estava bem. E quando estávamos terminando nosso café, de repente ouvimos uma porta se abrir. O som sem dúvida vinha da sala fria, pois era inconfundível o rangido daquelas portas. Ele me olhou e ficamos em silêncio por alguns segundos. E depois de um tempo em silêncio, decidimos ver o que havia acontecido, e quando chegamos, vimos que a única porta da geladeira aberta era o da idosa. Eu tinha certeza de que tinha travado bem a tranca, e não havia maneira de se abrir sozinha. Meu colega tinha pouco tempo como médico forense, mas a verdade é que eu também estava um pouco tenso, pois nunca havia me acontecido algo semelhante em nenhum dos necrotérios que já havia trabalhado. E não acreditava em coisas paranormais, mas estando ali, tudo ficou diferente. Não posso explicar o quão pesado o ambiente estava, especialmente com o que acabava de acontecer, mas não queria deixar meu colega mais assustado. Então lhe disse para que não se preocupasse, que provavelmente a porta já não funcionava bem, por ser um pouco antiga. Travei novamente a porta de onde estava o cadáver da idosa e saímos de lá. Com o passar das horas, ele precisou ir ao banheiro e depois de alguns minutos, ouvi que gritou meu nome. Corri para ver o que tinha acontecido e quando entrei no banheiro, ele estava olhando para os sanitários com um olhar de terror que nunca tinha visto antes. E antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, ele apontava para as portas e falava: "A idosa, a idosa." Na verdade, ele quase não conseguia falar direito, estava em estado de choque e tremia muito. Foram necessários 2 xícaras de café e uns 30 minutos para que ele se acalmasse. Ele disse que enquanto lavava suas mãos, viu pelo reflexo do espelho a idosa o observando de trás de uma das portas do banheiro. Sinceramente, eu não soube o que pensar naquele momento. Parte de mim queria acreditar nele, mas outra sabia que ela estava morta e trancada em uma sala fria. Mas já ele jurava que havia visto. Me senti muito mal pelo estado em que ele estava e lhe disse que poderia tirar o restante da noite de folga, que eu o cobriria e que ele fosse descansar. Ele agradeceu e concordou, mas antes de ir pediu para que eu tivesse cuidado, pois ele estava certo do que havia visto.
Eu, na verdade, estava um pouco assustado, pois pude ver o medo nos olhos dele, mas tive que voltar a trabalhar, pois haviam chegado outros corpos. Havia passado aproximadamente 1 hora enquanto eu fazia uma autópsia, quando as luzes começaram a piscar, e em poucos segundos elas se apagaram completamente. Acendi a lanterna de meu telefone e me dirigi ao local onde ficavam os fusíveis, mas ao virar para o corredor, lá estava a idosa, sentada em uma das macas. Ela não se movia, apenas me olhava fixamente e soltou uma risada tão sinistra que me arrepio só de lembrar. Minha única reação foi me virar e correr, e então a luz voltou. Eu parei e voltei para olhar, e a idosa já não estava mais lá. Era como se nunca tivesse estado. Naquela noite, decidi que já tinha sido demais e já não conseguia continuar ali. Liguei para o responsável e contei o que havia acontecido, dizendo que ia me retirar do lugar. Fiquei esperando por ele do lado de fora e depois de algum tempo ele chegou. Me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, mas obviamente eu não estava e já não podia mais continuar trabalhando ali. Entramos e nos dirigimos ao local onde estava o cadáver da idosa, e lá estava ela, exatamente onde eu havia deixado, como se nada tivesse acontecido. Para resumir um pouco a história, durante todo o período de quase 1 semana em que ela ficou ali, coisas estranhas ocorreram na maior parte do tempo, seja as relatadas por mim ou pelos médicos e funcionários do outro plantão. Querendo pôr um fim na situação, o proprietário tentou contato por 5 dias com algum responsável que pudesse reivindicar o corpo daquela senhora, e depois de não conseguir nada e de nenhum parente sequer aparecer, ele decidiu cremá-la. Naquela mesma noite, a idosa foi incinerada, e nunca mais voltamos a experimentar aquela sensação de medo, angústia e más energias no necrotério. Trabalhei mais 5 anos ali, e nunca mais aconteceu algo assim. Sei que, sendo médico, não deveria acreditar nessas coisas. Deveria me apegar mais à ciência e ao que tem explicação. Mas há muitas coisas que passei nesses lugares que me fazem acreditar que existe algo além do nosso entendimento. Esta história é uma das muitas que tenho para contar. Eu trabalhava em um necrotério próximo à região central da cidade. À noite, só ficávamos eu e o zelador, que ficava mais para abrir os portões quando os corpos chegavam. Por volta das 2 da manhã, chegou o corpo de uma garota de 18 anos que havia sido atropelada horas antes. Após preencher as papeladas, eu comecei com os procedimentos. E não quero entrar em detalhes, mas ela tinha lesões severas em todo o corpo. Depois disso, fui falar com o guarda de segurança para perguntar se alguém havia chegado para reclamar o corpo. Ele me disse que não e também que ninguém havia ligado. Aproveitei para ir ao banheiro e ao longe ouvi enquanto ele parecia conversar com alguém. Me apressei, pois pensei que fosse algum familiar que havia chegado, mas quando cheguei na sala de espera, ela se encontrava vazia. De lá mesmo, interfonei a ele para saber se era algum parente da moça, mas ele disse que não, que era apenas uma jovem perdida pedindo informação para poder chegar até a sua casa. Não dei muita importância e voltei a trabalhar. Naquela altura, eu estava preparando outros corpos para poder entregá-los aos seus responsáveis, quando, sem nenhuma explicação, o cadáver da garota atropelada caiu da maca. Só ouvi o som do corpo batendo no chão. Com o barulho concentrado no que eu fazia, dei um pulo de susto. Afinal, não tinha ninguém naquela sala comigo que pudesse tê-la derrubado. E era impossível que ela tivesse caído sozinha. Mas enfim, precisava colocá-la de volta no seu lugar. Como sozinho eu não conseguiria, fui chamar o zelador para me ajudar, já que estava acostumado a fazer isso quando era necessário. Mas quando chegou na sala e viu a garota, ele ficou mudo, não dizia nada, mas eu podia ver o medo em seus olhos.
Perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu com uma voz trêmula que aquela era a mesma garota que veio pedir ajuda para ir para casa alguns minutos atrás. Eu fiquei paralisado e não sabia o que dizer. Da minha boca saiu apenas: "Você tem certeza?" E ele disse que sim, que era ela. E estava completamente certo, pois até tinha a mesma tatuagem no braço, e que de fato ela tinha. Juntos, a levantamos e a colocamos de volta na maca. Saímos daquela sala e só pudemos comentar que se tratava de uma alma perdida, que ainda não sabia o que havia acontecido e só queria voltar para sua casa. Há muito tempo atrás, passei por uma situação que até hoje não consigo explicar. Sempre fui cético em relação ao paranormal e coisas do tipo. Trabalhei como segurança por mais de 20 anos em um grande hospital público aqui da minha cidade. E nesse tempo, vi e ouvi coisas que me fizeram acreditar que existe mais do sobrenatural do que podemos imaginar. Como já mencionei, se tratava de um hospital antigo. E em seus primeiros anos de funcionamento havia anexado ao prédio o necrotério. Porém, com o tempo, por problemas com a saúde e logística, ele foi transferido e todo o seu espaço foi mantido, mas que hoje em dia ainda é utilizado apenas como uma espécie de depósito para o grande hospital em seu entorno. E foi exatamente nesse local que passei por uma das situações mais assustadoras de toda a minha vida. Por se tratar apenas de um depósito, quase nunca íamos até lá, nem mesmo para verificar. Mas nesta noite em específico, fui chamado para o local. Me encontrava na parte externa do hospital, fazendo minhas rondas como de costume, quando Sérgio, meu companheiro de turno, me chamou pelo rádio, pedindo para que eu fosse o mais rápido possível para o local, pois o zelador jurou de pés juntos ter visto alguém suspeito andando pelo prédio do depósito. Cheguei o mais rápido que pude e mesmo com a voz meio trêmula, ele disse que estava passando um pano no corredor, quando vi uma figura que parecia com um homem alto passando de um lado para o outro em uma das salas do antigo necrotério. Aquilo foi o máximo de ação que tivemos em todo aquele ano, já que a maioria das vezes tudo era paz e tranquilidade. Sérgio chegou em seguida e juntos começamos a verificar todo o local. O lugar cheirava a mofo e o ambiente parecia carregado. Não sei explicar ao certo, mas sentia como se não fôssemos bem-vindos ali de alguma maneira. Começamos a verificar tudo, sala por sala e canto por canto. Por se tratar de um prédio antigo, sua pintura estava deteriorada, as portas rangiam e as luzes, além de fracas, ainda oscilavam. Era realmente o último lugar que alguém gostaria de estar. E quando achávamos que tínhamos conferido tudo, vimos uma sombra passando no final do corredor. Quero dizer, parecia ser um homem alto, mas ao mesmo tempo não se parecia com nada. Ele tinha uma forma humana, mas algo nele não parecia estar certo. Então ouvimos o pesado rangido de uma porta se fechando e batendo, ecoando no final do corredor. Vou ser sincero que nesse momento estremeci um pouco, mas como estávamos em dois, juntei a pouca coragem que me restava e segui em direção de onde a figura tinha seguido. Quando dobramos o corredor, vimos que se tratava de uma antiga sala de geladeira segundo a placa velha presa em sua porta. Forcei sua maçaneta na esperança de abri-la, mas era como se tivesse emperrada há anos, e não importava a força que fizemos, ela não se movia. Perguntamos para o zelador sobre a chave da porta, e ele disse que não sabia, pois ela não era aberta há anos. E depois de alguns minutos parado em frente à porta, algo nos fez saltar do lado de fora. Um forte estrondo vindo do lado de dentro, nos fazendo ter ainda mais certeza de que alguém realmente estava lá. Gritamos em voz alta, pedindo a quem estivesse lá dentro para que se rendesse e saísse com as mãos levantadas, mas não obtivemos resposta alguma. Batemos na porta e gritamos para ele abrir, mas novamente o silêncio era absoluto.
O zelador, sendo um dos funcionários mais antigos do hospital, disse que não havia tranca pelo lado de dentro. Então, seja lá o que estivesse ali, estaria fazendo força para que não pudéssemos abri-la. Mas não foi o caso. Pois em seguida, Sérgio achou uma barra de ferro em uma sala próxima. E quando estávamos prestes a forçar a porta, ela simplesmente abriu. Miramos as lanternas para dentro e de imediato não conseguimos ver muita coisa. Mas era evidente que era uma sala pequena e seja lá o que estivesse ali, não tinha muitos lugares para se esconder, além das gavetas da geladeira daquele antigo necrotério. Uma a uma, eu e Sérgio fomos abrindo elas, e ao inspecionar a última, nos olhamos confusos e um pouco incrédulos. Mas na verdade, ambos sabíamos o que tínhamos visto, e não se tratava de uma pessoa, e sim de uma assombração. Não havia mais nada naquela sala, além de algumas macas velhas de metal e utensílios jogados ao chão. Não tinha janela, muito menos outra saída, então o que vimos não saiu de lá, ou talvez nunca tivesse entrado, vai saber. Dos anos que se seguiram, nem de perto experimentei algo tão assustador quanto naquela noite. E nunca mais vimos aquela figura sombria andando pelos terrenos do antigo hospital. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.